Então, agora iniciando os conteúdos do dia 2 dessa matéria, o que eu achei relevante para abordar, que eu achei que os professores deram bastante ênfase, foi o uso do potenciômetro, o uso do sensor PIR, que é o sensor de movimento, de presença na verdade, mas também de movimento, o uso do LCD, que é o display de cristal líquido, e o I2C, que é um adaptador para a gente fazer menos ligações, os atuadores, no qual a gente viu apenas o servomotor. Aí de parte teórica a gente viu a área de especialidade na engenharia biomédica. Então, partindo para o circuito agora, o potenciômetro. O potenciômetro ele é um dispositivo de entrada analógico. E o que ele faz? A gente consegue controlar a potência que a gente manda para a nossa porta analógica. Então, por exemplo, se ele está aqui nesse lugar mínimo, ele manda 0 volts. E se ele está aqui no seu máximo, ele manda 5 volts. E assim como o sensor de temperatura, que a gente acabou vendo em A1, a porta analógica ela não recebe o valor em tensão. Ela recebe um valor analógico de 0 a 1024. Então nessa posição 0, de 0 volts, vai receber 0. E na posição máxima, que seria 5 volts, a porta analógica recebe 1024. Agora, como a gente faz a ligação dele? O terminal 1 ele é conectado ao GND. Seu terminal 2 ele é conectado à sua porta analógica. E seu último terminal, a gente conecta ele no 5 volts. Até aí tudo bem. Só deixa eu ver se falei tudo que a gente poderia usar para o potenciômetro. Está aqui escrito também no documento. Outro assunto que a gente também viu foram a questão dos atuadores, que a gente acabou vendo só o servomotor. O servo ele é um motorzinho que aqui no meio a gente tem um eixo. O que esse eixo faz? Esse eixo ele consegue se rotacionar em até 180 graus. E com a programação a gente consegue dizer qual posição a gente quer que ele rotacione nesse eixo, de 0 a 180. E a ligação dele a gente faz da seguinte forma. Passando o dedo aqui, a gente consegue ver alguns nomes. Solo, a gente conecta sempre ao GND. Potência, a gente conecta a nossa fonte de alimentação. E sinal, a gente vai conectar a nossa porta digital PWM. Então potência, eu conectaria no 5 volts. Vou botar aqui no mesmo lugar do potenciômetro, porque eu só estou ilustrando onde a gente vai conectar. Senão a gente conecta o nosso porta digital PWM. O que isso seria? A porta digital PWM são essas portas digitais que estão marcadas com esse tiozinho. Então a porta 3, porta 5, porta 6, porta 9, porta 10, porta 11 são portas PWM. E o que significa PWM? PWM é modulação de largura de pulso. E eu já vou explicar o que isso significa. Uma porta digital normal, ela só recebe dois valores, que é 0 e 1. 0 e 1. Então quando a gente faz a conexão do osciloscópio, ou vai estar em 0, ou vai estar em 0, ou vai estar em 1. Então a gente consegue ver esse sinal quadradinho. E como funciona a porta PWM? A porta PWM ela consegue simular um sinal analógico, ou seja, a gente consegue variar os valores que a gente vai enviar. E como isso funciona? É a modulação de largura de pulso. Então, por exemplo, a largura desse pulso aqui. E quanto menor a largura de pulso, menor é o valor que vai estar sendo enviado para a porta. E é basicamente isso. Então, por exemplo, que eu desenhei aqui em cima. Aqui a gente vai estar enviando um valor maior para a nossa porta digital PWM.
aqui a gente vai estar enviando um valor menor, e aqui um valor menor ainda. Isso daqui é só explicando a lógica. Então o que você precisa saber de uma porta PWM? Que pela modulação da largura do pulso, a gente consegue variar esse sinal que era para ser digital, só 0 e 1. A gente consegue atribuir mais valores a ele nessa porta. Então assim a gente consegue escolher o eixo que a gente vai rotacionar no nosso servo. E vocês concordam comigo? Se na porta digital eu só tivesse duas opções, que é 0 ou 1, ou ele ia estar no 0 graus ou no 180. Mas a gente consegue controlar isso. Se a gente quiser 170 graus, se a gente quiser 90 graus, a gente pode controlar isso no servo motor. Então com a modulação da largura de pulso, a gente pode variar esses valores. Então só deixa eu escolher daqui agora. A gente parte para o nosso projeto que a gente acabou vendo em sala. Qual a ideia desse projeto que os doutores passaram? Utilizando o potenciômetro, que é um dispositivo de entrada analógica, a gente pode variar a tensão que a gente envia, a gente vai controlar a rotação do nosso servo motor. Então se eu rotaciono até aqui no meio, eu rotaciono 90 graus no meu servo. Se eu rotaciono tudo no meu potenciômetro, meu servo vai fazer 180 graus. E é basicamente essa a ideia. Então agora demonstrando na prática. Consigo rotacionar o quanto eu quero o meu servo. Então basicamente essa é a ideia do projeto. Agora verificando as ligações. Potenciômetro a gente já viu. Primeiro terminal, a gente conecta ele no GND. Normalmente a gente representa GND com fio preto. Esse segundo aqui, o do meio, a gente conecta a nossa porta analógica. E nosso último, a gente conecta ele ao 5 volts, nossa fonte de alimentação. Que normalmente a gente representa por um fio vermelho. Aqui do lado, lembrando que essas linhas aqui, elas são conectadas horizontalmente. Aí aqui, eu só carreguei com tensão e alimentei com terra, essa aqui em cima para fazer a conexão do meu servo. Então como a gente faz a ligação do servo? O solo, a gente conecta ele ao GND, que é o que eu fiz aqui, está conectado aqui, passa para cá e vai para terra. E mesma coisa para os 5 volts, a potência. Conectou aqui, passa para cá, daqui ligado horizontalmente, chegou aqui. E nosso último, a gente conecta a nossa porta digital PWM, que no caso a gente conectou a 9 com tiozinho. Então conexão tudo bem, dispositivos tudo bem. Agora partindo para o código. Primeira coisa que a gente vê aqui na linha 1 é esse hashtag include servo.h. O que isso significa? Que a gente vai estar adicionando a biblioteca do servo. O que seria isso? Que para a gente utilizar as instruções, parâmetros do servo motor no nosso código, a gente precisa incluir isso para que o nosso código ele saiba o que ele está lendo. Por exemplo, esse comando servo aqui, instrução servo, a gente não tem normalmente no nosso Arduino. Então, incluindo essa biblioteca, a gente pode utilizar ela. Então, linha 1, a gente adiciona a biblioteca do servo. Na segunda linha, a gente tem nossa primeira instrução que chama servo, iniciando com letra maiúscula. A gente utiliza ela para nomear nosso servo motor. Então, no caso, a gente chamou nosso servo motor de servo. Acaba ficando meio confuso por utilizar a mesma palavra, mas a gente só nomeou ele. Isso que a gente faz na linha 2. Na linha 3, a gente acabou vendo isso em A1 já. Int é uma variável, então a gente cria uma pasta para armazenar uma informação. E que informação a gente vai armazenar? A posição. Então uma pasta chamada posição que a gente vai armazenar um valor nela depois. Tá aí tudo bem. Agora, das linhas 4 até a linha 9, a gente tem nossa configuração, nosso setup. Então a gente inicia a nossa configuração setup, aqui a gente abre o bloco de código e aqui fecha. Então tudo dentro desse bloco de código é a minha função setup. A gente aqui iniciou um monitor serial usando o serial begin 9600. 9600 é a velocidade em bits por segundo. A gente já viu isso em A1, então não creio que vai ser cobrado novamente. Então aqui só saiba que a gente está iniciando nosso monitor serial e a gente vai utilizar ele. E aqui, esse segundo código, servo attach 9. A gente está só declarando em qual
porta digital PWM, a gente conectou o nosso servo. Que no caso a gente conectou na porta 9, então utilizando essa função eu só avisei. Ok, o servo está conectado na porta 9. Na linha 9, finalizamos nosso setup. Agora na linha 11, a gente inicia nosso loop. O loop, ele vai começar na linha 13, linha 14, linha 15 até chegar na 21 e ela volta. E faz esse comando repetidamente. Inicia um bloco de código aqui e acaba aqui. Então tudo isso daqui é a nossa função loop. Na linha 13, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma nova variável, uma nova pastinha. Essa pastinha chama input. E o que a gente salva nessa pastinha? A informação do nosso potenciômetro. Analog read é um comando que a gente lê nossa porta analógica. E qual porta? A porta que está conectada ao nosso potenciômetro. Então a gente vai armazenar o valor com esse comando que a gente está fazendo da variação do potenciômetro. Se está 0, se está 512, se está 1024, se está 256. Os valores que a gente pode variar aqui do nosso potenciômetro, de 0 a 1024, já que a leitura é em valor analógico. E a gente criou uma variável, que é onde a gente vai salvar esse valor. Então nessa pastinha chamada input, a gente armazena o valor do nosso potenciômetro. Ah, é 1024. Ah, é 512. Agora na linha 14, a gente vai utilizar nossa variável posição, que a gente criou aqui em cima, na linha 3. Para que a gente vai utilizar ela? A gente manda a informação para o nosso servo, o que? Se a gente quer rotacionar ele de 0 a 180 graus. E é exatamente essa informação que o servo recebe. Mas o valor do nosso potenciômetro é de 0 a 1024, então a gente precisa converter. Então, dentro dessa variável posição, eu vou armazenar qual a posição do cara do meu servo. Eu vou converter. Agora a gente vê uma nova instrução aqui, que ela chama map, que seria fazer um mapeamento. E como a gente faria isso? É quase uma regra de 3, como funciona a função map. A gente vai mandar o valor que a gente quer converter, e a gente vai falar o mínimo e o máximo do nosso valor inicial, e o mínimo e o máximo do nosso valor final. Então indo parte por parte. Por exemplo, a informação do meu potenciômetro é de 0 a 1024. O mínimo dele é 0 e o máximo é 1024. Mas não é isso que a gente quer utilizar. A gente quer utilizar de 0 a 180, que é a informação do nosso servomotor. Então a gente quer converter. A gente faz uma regra de 3 para descobrir o valor do meu potenciômetro, que é representado em graus. Então isso, a gente vê o mínimo e o máximo do inicial, que é de 0 a 1024, do meu potenciômetro, e o mínimo e o máximo do meu servomotor, que é de 0 a 180. Então, quais são os parâmetros dessa instrução map? Primeiro, input, que seria os valores que a gente leu do meu potenciômetro. Então, por exemplo, 512. Então, 512, o mínimo dele é 0 e o máximo é 24. E a gente quer converter esse 512 para um mínimo de 0 e um máximo de 180. Então, 512 não é a metade de 1024. Então, na hora que a gente converter esse valor com a instrução map, a gente vai ter 90 graus. Basicamente isso, a gente faz uma regra de 3 para ver a proporção entre de 0 a 1024 para 0 a 180. Então é nessa ordem. Primeiro, o valor que a gente quer converter, no caso é input, que é o que está lendo aqui, olha. A gente armazenou no input a leitura do meu potenciômetro. Então a gente vai converter o valor que o meu potenciômetro está lendo. No segundo parâmetro, o valor mínimo inicial, que é o valor mínimo do meu potenciômetro, que ele é o inicial. O valor máximo do meu potenciômetro, que 5 volts é representado por 1024. E nesses últimos dois parâmetros, os valores mínimo e máximo final. Quem sabe que o mínimo é 0 graus, ele não rotaciona nada, fica parado assim. E o máximo dele é 180, ele rotaciona no seu próprio eixo até 180 graus. A gente faz essa conversão. Agora, na linha 15, assim como algumas outras ações que a gente viu, tipo digital write, a gente pode mandar uma informação para o LED, se a gente quer que ele acenda ou não acenda. A gente usa write para isso, a gente manda informação para o nosso dispositivo de saída. Por exemplo, também, analog write, para a gente mandar uma informação para um dispositivo de saída analógico. E aí aqui a gente tem o servo write. Lembrando que esse primeiro nome aqui, servo, não é porque é o servo motor, é porque nosso servo chama servo. Então, se o nome do meu servo fosse mais servo, aqui eu tenho que colocar
mais servo write. Então a gente utiliza o nome do nosso servo, .write, e a gente manda uma informação. E qual informação? A posição que foi convertida e salvada nessa variável. Então o que vai acontecer? A gente vai falar para o nosso servo: ok, posição que eu quero é 90 graus, posição que eu quero é 45 graus, posição que eu quero é 22 graus. E ele vai para essa posição. Só essa linha aqui já completa o que a gente quer. Mas o que a gente pode fazer também, da linha 17 a 20, a gente utiliza o monitor serial, que a gente consegue ver o valor da porta analógica e também o valor da posição do servo. Então aqui a gente só faz para monitorar. A gente já viu essas funções. Serial print, a gente manda uma informação para nosso monitor serial. Serial print ln é o mesmo comando, só que vai pular uma linha depois que eu escrever isso aqui. Então o que ele vai fazer? Na linha 17 18 vai escrever porta analógica, dois pontos, e o valor da porta analógica. Como a gente consegue ver aqui, porta analógica, dois pontos, estava no valor de 573. De 0 a 1024, estava no 573. E na linha 19 e 20, vai escrever pos, dois pontos, que seria a posição, e informar qual é a minha posição. Então, posição 50 graus. Então, vou só ligar aqui para mostrar para vocês. Agora, a porta analógica está no valor 0, porque eu não rodei nada aqui, o potenciômetro está no mínimo. Então, a posição do servo vai ser no mínimo também. Se eu rotaciono até a metade, vai estar por volta de um 512. E 512 sendo convertido para graus, vai ser metade dos graus que ele consegue, 180, então vai estar por volta de 90. Então, basicamente, é isso que nosso código faz. Então, aqui a gente já viu dois componentes da nossa aula, que é o uso do potenciômetro e do atuador, o servomotor.